E aí, general, faça um excepcional dia, William Bellini por aqui, e nós vamos falar hoje sobre o Eli Edson Jardim, CEO da Honeybee, a pessoa que nós temos que modelar no transcorrer do jogo da vida dessa semana, quarto nome, quarta pessoa para a gente poder modelar. Então é uma jornada muito, muito interessante. Eu já tinha escutado um podcast dele já há um tempo atrás, inclusive estava na academia com fone de ouvido escutando o podcast, enquanto eu treinava eu escutava ele falar, uma história muito, muito interessante, principalmente quando ele sofre acidente, o tempo que ele fica acamado, com todas as dificuldades, ele não consegue voltar a vender lingerie como ele vendia antes, e ele teve que se reinventar. Então, resiliência, até mesmo antes de procurar coisas sobre ele aqui, já tinha escutado ele e tinha visto a história dele, é uma história muito inspiradora mesmo. Ele tem um livro, inclusive, chamado livro, estou olhando do lado aqui que estou lendo na Amazon, livro chamado Código Fonte, do 0 aos 100 milhões. Vou até abrir aqui e já vou imediatamente providenciar esse livro para poder fazer a leitura, tá? A trajetória de um dos líderes do mercado online brasileiro, do 0 aos 100 milhões. Ele tem uma história muito legal, ok? Então vamos lá, anotei algumas coisas aqui para a gente poder conversar sobre o Eli Edson. Então transformou suas dificuldades em oportunidades e se tornou uma referência no mundo dos negócios. A grande sacada aqui que a gente tem que tirar dele é a resiliência, o poder de decisão que o Eli Edson sempre teve, não se abateu quando as coisas viraram do avesso, ele procurava um outro jeito de fazer as coisas, não ficava com mimimi, não fica com mimimi, e por isso ele é quem ele é hoje. É muito inspiradora a história do Eli Edson. E tem um vídeo que está no canal dele, então na descrição do vídeo está escrito bem assim: não nos orgulhamos dos problemas. O que é um prêmio que eles receberam lá, inclusive do Reclame Aqui, das soluções que eles dão. Nós não nos orgulhamos dos problemas, mas sim de encontrar a solução para cada um deles. Eles não têm orgulho nenhum dos problemas, mas eles têm orgulho sim, bate no peito e fala assim: nós resolvemos todos os problemas que chegam até nós. Olha que mentalidade poderosa. Eles sabem o verdadeiro valor de uma decisão, resiliência e do movimento. É só olhar para a história dele, o acidente sofrido, as quebras e tudo mais, sempre procurando um novo jeito de fazer as coisas, sempre enxergando oportunidades nas dificuldades que lhe apareciam. Começou sua jornada como sacoleiro, vendendo lingerie de porta em porta. A gente pode até dar risada: caramba, um homem vendendo lingerie? Pois é, vendeu lingerie de porta em porta. E ele tinha, é bem interessante, porque ele tinha o jeito dele de vender, de encantar clientes, o sistema de venda dele é bem interessante. Eu vou falar disso daqui a pouco, no final. Então ele sofre um trágico acidente, mas ele não desiste, daí não tem como continuar vendendo lingerie e ele tem que se reinventar. Nesse processo de se reinventar, nasce a Honeybee, que é uma loja online de moda fitness, ok? Brevemente, esse é o resumo do Eli Edson Jardim. Agora vamos pensar em algumas chaves aqui. Em desafios, ele sempre tem uma postura resiliente. Ele nunca parou, encarou cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Cada vez que dava um BO, cada vez que dava um problema, o mindset dele era e continua a ser: aí tem uma oportunidade de crescimento, eu vou para cima. Ele tem uma rede de mentores que o ajuda a se manter firme nos momentos difíceis. Olha que legal. Ter mentores é fundamental. Na tomada de decisões, a sua mente é orientada para a ação. Tem que tomar decisão, ele não paralisa. Que ação que ele toma? É a melhor possível? Não, não é, segundo ele mesmo. Mas o que ele faz? Ele entra para o campo de batalha, ele entra em ação. Ele entende, nesse processo de tomar decisão, que os riscos fazem parte do processo de crescimento e que nem sempre as suas decisões serão perfeitas. Ele já saca isso, ele já sabe disso, mas isso não o impede de entrar em ação. Olha que legal. Suas emoções, ele lida de forma equilibrada. Então ele não deixa, por exemplo, as emoções negativas tomarem conta dele. O que ele procura? Ele procura entender que emoções são essas. Inclusive, até o Pablo nos ensina, né? Está sentindo alguma coisa? Qual é o nome dessa coisa? Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo agora? Porque de posse do nome, sabendo o que é, eu consigo atacar isso daí, ok? E como é que ele faz para lidar com isso? Legal isso aqui, hein? Exercício físico, meditação, ele conversa com os mentores e ele tem um propósito muito bem definido. Com tudo isso no bojo, ele consegue lidar com as suas emoções. Com relação aos negócios, ele cria os seus negócios sempre de forma criativa e sempre inovando. Ele está sempre atento às dificuldades à sua volta e ele entende que as dificuldades são sempre oportunidades de criar alguma coisa inovadora. E ele vende, sempre vendeu e continua a vender com uma abordagem única, pessoal, envolvente. Ele sempre cria conexões
com os seus clientes. Aprender venda com esse cara deve ser muito bom, hein? Muito bom mesmo. Estou ansioso para ler o livro dele. Ensina como um habilidoso professor-mentor, ou seja, o processo de ensinar faz parte dele. Ele ensina mesmo, ele se dedica nisso daí. Ele entende que ele tem que compartilhar com outras pessoas. É só você procurar os podcasts, o canal dele, e você vai perceber que ele entrega mesmo assim. Ó. Aqui, ó, tá tudo de bandeja para vocês, tá ok? E ele é sempre muito prático quando ele vai ensinar. Ele não fica com aquelas masturbações cerebrais, não sei mais o que, não. É assim que funciona no campo de batalha. Isso é muito legal. E ele defende que o aprendizado ele tem que ser contínuo e o aprendizado ele é importante. Mas lembrei na hora aqui do Denner Lippert, que nós conversamos durante essa semana, que foi um empresário que nos deu uma palestra aqui. A mesma pegada. E todos eles defendem a importância de você estar em constante aprendizado. Mas é claro, coisas que fazem sentido para o seu negócio, tá ok? Aprende, se aprimora de forma constante e de forma prática, ou seja, ele está sempre no campo de batalha. Parece até o TPC, Teoria, Prática e Constância, né? Ele roda o TPC o tempo todo. Entende que o aprendizado está em todas as fases da vida, em tudo tem aprendizado. E ele é aberto ao aprendizado e muito curioso. Inclusive, essa semana assisti umas aulas do Pablo, do Jogo da Vida, ou Pior Ano 2020, e ele fala, em uma das aulas lá, ele fala justamente sobre isso, a importância de ser curioso. A curiosidade ajuda e é muito importante para que você possa deslanchar e querer aprender alguma coisa. Ser curioso, fazer perguntas. Então é isso aí, gente. Esse um breve resumo desse camarada que é um espetáculo, ele é Edson Jardim. E fica a dica aí, bora todo mundo ler Código Fonte do 0 aos 100 milhões do Edson Jardim. Tá lá na Amazon, tá bom? Tem tanto o físico como também o e-book. O Kindle compensa mais, tá metade do preço. Valeu, gente, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.